alguma prova, ou a minha palavra, e aí exige um pouquinho de trabalho de aceitação e não julgamento da parte de vocês. E a outra é sentir, né? Porque o que eu vou estar falando aqui eu acho que é muito mais de sentir do que entender. Tá? E quando você os respeita, eles também respeitam você. E podemos viver em harmonia com tudo e com todos. É o primeiro passo da evolução. Até outra hora, amigo. Até. Valeu. Que lição, hein? Eu nunca mais vou caçar. Quero aprender também. Vou me tornar vegetariano. Blá, 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 blá. Bom dia, meu jovem. A senhora está falando com as plantinhas? Claro, elas também têm sentimentos. Ai, 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 e agora? Vou viver de quê? Como é difícil evoluir? Bom, ó, vocês estão vendo que tem um on ali no cantinho, tem flor de lótus, tem uma imagem angélica, eu tenho um rabinho aqui, uma roupa, mas isso independe, né? Não tem nada a ver com uma linha espiritual que a pessoa siga, isso não tem nada a ver com... é um instrumento, uma ferramenta que pode estar sendo utilizada por qualquer pessoa e que o que mantém esse funcionamento, na verdade, é uma tomada de consciência. Tornar o ser humano um pouquinho menos limitado. E por que o nome é alimentação prânica? Porque a gente se alimenta de prana. Então, quando dizem viver de luz, que aqui no Brasil já está bem explorado, né, essa brincadeira, né, de viver de luz, o cara, sei lá, ele trabalha com eletricidade aí e ele vive de luz. Ou, né, a gente pensa que o cara fica debaixo da lâmpada ali, né, ou debaixo do sol, não sei, olhando para o sol. Então, existem várias ideias do que seja isso, e tem também, né, a questão das pessoas se prenderem só no aspecto não comer. E é importante também esclarecer isso. E nutrir-se de luz, essa luz sutil, não é parar de comer, tá? Mas é uma possibilidade dentro da alimentação prânica. Há as pessoas que optam por não comer mais. E é possível. Tá? Prana é energia sutil. É a energia vital. Que na verdade permeia tudo. A física quântica hoje fala do prana, né, desses fótons de inteligência o tempo todo, do potencial, né? Então ali no átomo mesmo, né, núcleo, eletrosfera, os elétrons e um vazio. E naquele vazio já entende-se que tem mais energia do que em todo o universo manifesto, material. E esse vazio, ele é pura potencialidade, né? Puro prana. Então, o tempo todo a gente está em contato com essa energia inteligente, esse potencial energético. E nós vivemos todos a partir desse potencial. Porque a ciência, né? A ciência tem evoluído e tal, mas até o ponto que a ciência não pode mais explicar, ela fala que é milagre ou que não existe. E aí, então, ela permite que o ser humano viva até 35 dias sem comer. Até 4 dias sem tomar água. Até 3 minutos sem respirar. Mas sem vida, sem prana, não tem vida. Não tem nem um segundo sequer de vida. E não é porque existem os órgãos, os tecidos, os sistemas, que a gente vai colocar comida na boca e vai funcionar. Experimenta isso num cadáver. Falta vida. E aí o que eu estou falando é a gente se alimentar de vida. Dessa energia vital. Então, para que fique bem claro, né, a estrutura toda é uma estrutura real, que existe. A gente, no nosso dia a dia, até fisicamente, esse veículo físico, ele utiliza dessa energia para suprir algumas necessidades fisiológicas. Por exemplo, se a gente for
químicos e de gasto de energia do nosso organismo, a gente precisaria de mais ou menos 11.000 calorias dia. Se a gente for computar tudo, colocar cada troca gasosa, ou a multiplicação celular, tudo o que envolve gasto de energia, a gente precisaria de mais ou menos 11.000 calorias dia. E a gente vive muito bem com duas. Então 9.000 calorias vem de algum lugar. Outra questão é que as pessoas às vezes levantam a relação de ter energia a partir de uma alimentação mais calórica e tal. É importante lembrar que dentro de uma dieta, essa dieta de 2.000 calorias por dia, 1.400 mais ou menos a gente gasta digerindo o alimento. Então a gente come para ter energia e gasta mais que a metade da energia que a gente adquiriu do alimento para metabolizá-lo. E aí, quando a gente passa a mudar esse entendimento, né, mudar esse foco, essa forma de enxergar a potencialidade pura do ser humano, aí a gente entende que de repente eu posso muito mais do que a informação que eu trago. E aí vem uma parte complicada de explicar, que é a mudança no padrão genético. E que existe, né, a partir de uma mudança no nosso sistema de crenças. Só depende do que você acredita ou não, mas independe da religião, ou credo, ou qualquer coisa assim. Eu coloquei essa foto porque o prana, ele não... Eu me limitei a essa estrutura atômica, que as pessoas já entenderam e até fazem bombas atômicas a partir desse potencial, mas no vácuo também a gente tem essa energia. E para quem, né, estuda mais a relação de corpos sutis, de chakras, né, do yoga, da meditação, vai perceber que existe um sistema circulatório, assim como a gente tem o sistema circulatório sanguíneo, assim como a gente tem o sistema circulatório linfático, assim como a gente tem as nossas terminações nervosas todas, a gente tem um sistema circulatório prânico, de luz. Né? E são esses dutos, chamados nadis, que deixam cada célula do nosso corpo viva. Então, cada pontinho, né, seja lá na pontinha do meu cabelo, se a célula é viva, a gente deve saber que existe energia vital chegando até aquela célula. Eu devo estar falando tudo o que eu falaria em 2 horas e meia, em meia hora, e aí a gente abre para um diálogo. Tá? Aí, esse é outro ponto interessante. As pessoas pensam, bom, tá, viver de luz, vamos fingir que é possível. Mas é possível para quem, né, abandonou a cidade, o estresse, foi lá para o meio do mato, para o alto da montanha, não vê ninguém, não faz nada, vive dormindo ou meditando, sei lá. Para ele, de repente, é possível viver de luz. A questão é que existem várias pessoas no Rio de Janeiro, várias pessoas em São Paulo, capital, que estão mudando entre a gente e não param para o almoço, não param para o lanchinho e continuam desempenhando suas atividades. E, claro que essas pessoas, elas se abrem, elas, né, estão se abrindo para um choque. A pesquisa iniciou a partir da leitura desse livro, que também, quem nunca teve oportunidade, por favor, anotem. Autobiografia de um yogi, que fala de vários santos, né, santos que levitavam, que bilocavam, coisas assim que realmente a ciência, né, desaprova mesmo. Eu estou falando aqui num congresso, sei lá, num festival, falando de levitação, né, não. Mas que ele fala com dados, com ruas, com datas, né, de pessoas que ele viu, que ele comprovou a existência. Tirando que é um livro cheio de ensinamentos. Tem em português. E aí nesse livro ele fala de Teresa Nilma e Jiribala.
Teresa Neumann, ela alemã, cristã, e toda sexta-feira abriam as chagas nela, as marcas de Cristo. Então, ela perdia mais ou menos 4,5 litros de sangue toda sexta-feira. E era um processo super forte. Assim, né? Ela vivia a paixão de Cristo toda semana. E se a gente for, né, entrar numa linha assim, linear de um estudo mais apurado com relação ao padrão nutricional, de como ela iria se sustentar, perdendo tanto sangue e tal, como é que seria isso? Ela ia precisar de uma alimentação balanceada para manter o corpo vivo, mas ao contrário da nossa lógica, ela se alimentava com uma hóstia por dia. Só uma hóstia. E não tinha quinoa nessa hóstia, não tinha suplementos, era só uma hóstia por dia. E o resto era luz, era fé. Não sei o nome que a gente queira dar. A Jiribala, ela se casou com 9 anos de idade, foi morar na casa do marido, né, como é um hábito na Índia. E a mãe começou a recriminar muito ela porque ela era muito gulosa. E então ela ia trazer despesas para casa. Porque a menina, imagina, com 9 anos já come desse jeito, imagina, né, o resto da vida dela comendo. E dentro da ingenuidade dela, ela pedia a Deus assim, ela não queria mudar a parcela ou conseguir que... Ela não pensava muito, ela só pedia a Deus que eliminasse a comida da vida dela e que ela não precisasse mais comer. E com 12 anos, ela parou absolutamente tudo, ela ganhou essa graça de não precisar comer nada. E quando o Yogananda, esse gordinho aqui, ó, gostava de comer, no livro dele ele descreve os banquetes e tal, ele fala dela, quando ele encontra ela tem 69 anos. E desde os 12 anos ela não tinha comido nada. Aqui entra toda a temática de como a gente pode nutrir-se de luz, e eu vou pular essa parte. Oi? Uma pena. É o principal. Não, eu acho que o principal é o conceito. A gente, pelo menos, vê que é possível. Mudando o nosso padrão de crenças, já facilita tudo. Né? A questão da gente sempre se defrontar, escuta isso e fala é impossível, para mim eu sou a prova disso. Né? Talvez não seja suficiente para vocês. Né? Agora eu gosto de colocar essas coisas aqui que são universais, depende de como a gente vai se alimentar. Não procure entender o passado, mas esteja presente tanto quanto conseguir. Nem o passado nem o futuro conseguem sobreviver diante de sua presença, só na sua ausência. Eu coloco esses pontos porque viver de luz, ele depende de um padrão mental estável, porque o que vai comandar, né, a sua nutrição é como você se relaciona com você. Então a permanência no momento presente seria o toque, assim, né, o grande lance. E quando a gente emocionalmente, se a gente entra naquele mecanismo de julgamento, né, de se prender a padrões mentais densos, a gente entra em desequilíbrio e o corpo começa a pedir um suporte físico. Então é muito importante a estabilidade e o equilíbrio mental e emocional para que se consiga, né, se manter dentro dessa alimentação. Só algumas frases. Como o alimento é indispensável ao corpo, assim a oração é indispensável à alma. Na realidade, o alimento não é tão indispensável ao corpo quanto a oração é para a alma. Pudesseis viver do perfume da terra, e como uma planta nutrir-vos de luz. Acabou o nosso tempo, na verdade. O homem mudará radicalmente. Isso aqui é uma profecia canalizada por um figura que escreveu esse livro, Mensagens de Maria para o Mundo. E foi Maria, a mãe de Jesus, tal, que
passou essas informações. E no livro eu achei interessante porque foi uma vizinha que estava lendo e a gente estava no auge assim, da nossa empolgação em estar podendo viver de uma forma tão livre, que ela chegou assim, nossa, olha o que está falando aqui no livro, tá? A gente ficou super impressionado com aquilo. E diz o seguinte: o homem mudará radicalmente, ele evoluirá por uma nova espécie. Haverá células que serão nutridas pelos raios solares. A necessidade de ingerir alimentos será complementada pela nutrição proveniente dos raios solares. Mas é importante colocar que não é o sol que nos alimenta. Ele potencializa a nossa alimentação. Tá? Aqui tem dizeres de Jesus, Sai Baba, abstenha-se de gratificar a língua e seus caprichos, não se deixe vitimar pela sensualidade do paladar. Ninguém enfraquece por deixar de tomar 2 refeições num dia. Isso não causará tuberculose nem desmaios. Assim pensam os que acreditam mais no que comem do que em Deus. Vós os tornais aquilo que desejais ser. Chegou o momento de escolher. A distância que há entre você e Deus é a mesma distância que há entre você e você mesmo. Você é capaz de produzir tudo o que você precisa. Nenhum remédio tem energia vital. Aqui, Bárbara Mora é interessante, uma americana que ela intuitivamente foi diminuindo, até viver sem nada, aí houve uma atrofia dos órgãos internos e tal, e era tanta liberdade, que ela começou a andar pelos Estados Unidos, andar, cruzar os Estados Unidos de cima a baixo, de um lado para o outro e tal. Foi se libertando não só da comida, mas da bebida, da casa, da família, e andando, e um dia ela foi atropelada. E o pessoal ainda... Bom, aí fizeram a autópsia nela e o intestino dela tinha o tamanho de 2 canetas. Ou seja, a gente ainda tem o órgão ali, só que ele muda, né, a forma, a função dele. Né? Ele entra, por exemplo, a gente sabe que a gente tem glândulas que quase não funcionam no nosso corpo. Mas já existem estudos que se a gente colocasse elas para funcionar, o nosso temperamento, a nossa saúde, a nossa percepção seria totalmente outra. Lá onde eu moro é no sul de Minas. Pergunta. Você toma quanto daime ou você acha que já é muito concentrado? Olha, eu vejo assim. Eu acho que cada um tem que utilizar a ferramenta que acha adequada para o autoconhecimento. Eu acho que é um processo de sutilização. Né? Eu acredito que o daime ele seria um instrumento para as pessoas que ainda estão... Não, é muito pessoal, né? O que eu estou compartilhando. Mas eu acredito que se a pessoa ela optou por sair dos padrões, né? E, às vezes aquele padrão de comer todos os dias e comer muito, talvez o daime ele tenha a dosagem certa para estar trabalhando naquele nível de pessoa. Ou, não sei, isso vale para outras plantas de poder também. Eu acredito que se você opta por se alimentar de Deus, né, se alimentar da energia divina, eu acho que qualquer coisa a mais que você for colocar é um exagero. É muito pessoal mesmo. Tem um monte de gente que faz isso e volta a tomar daime. Tá? Mas essa é a minha percepção. E existe um cronograma assim, de redução para chegar a esse ponto de se alimentar só do prana? É sugerido que esse processo tenha 5 anos, onde a pessoa inicie ele deixando a carne e aí isso utilizando até chegar a uma alimentação crua e o último mês em especial só tomando sucos de fruta. Então seria, e aí entra no processo de 21 dias. Mas tem um monte, a maioria das pessoas são vegetarianas e entram no processo de 21 dias. São 3 semanas. A primeira semana trabalha o corpo físico, a segunda semana trabalha o corpo emocional e a terceira semana trabalha o corpo mental. Na primeira semana a gente já quebra aquela estrutura que a ciência nos limitou de 4 dias sem água.
Então é uma semana sem água, sem nada. E claro que com os dados que vocês estão pegando aí, não pode fazer o processo. Tá? É um processo super minucioso e que deve ter máxima atenção e cuidado, porque é bem radical, envolve, né, a nossa vida. Então tem que ter o devido discernimento, cuidado. E aí nesse quarto dia, no quarto dia da primeira semana, a gente tem uma mudança, um realinhamento, onde é mudado o código genético, onde é mudado, talvez não seja essa a forma de estar falando melhor, mas é mudado o nosso sistema de crenças. E a partir dali, a gente, né, se permitiu estar vivendo de uma forma mais sutil. Na segunda semana, onde a gente vai estar trabalhando o corpo emocional, é 25% de suco de fruta em água, e o mínimo que se toma de líquido é 1,5 litro. É um processo de... Oi? Isso. É um processo de reidratação. Na terceira semana, que é a semana do campo mental, onde a gente principalmente vai estar trabalhando a questão de se manter no presente e reconhecer os movimentos internos do corpo, a partir da nossa própria consciência, a diluição aumenta para 40% de suco em água. Isso não entra daime, não entra qualquer outra substância. E a gente usa polpa congelada nesse acompanhamento. É assim, é óbvio que seria melhor a fruta fresca, óbvio, né? A questão é que a gente não está... A fruta não é mais um elemento de alimentação para a pessoa que está fazendo o processo. No caso, a fruta é apenas o prazer da pessoa, é apenas o sabor que ela vai ter nesse processo. E assim, a gente recicla frutas que iriam ser jogadas fora. Então a gente faz um mutirão em casa, limpa todas essas frutas e a gente faz o armazenamento. Quantas pessoas já passaram pelo processo que você viu? Lá mais ou menos um pouco mais de 300 pessoas. São mais ou menos 27. Depois desses 21 dias, como se mantém esse processo? Tá. É sugerido que após os 21 dias a pessoa fique 6 meses, porque o corpo entendeu aquela nova informação, né? Não sei se alguém aqui é da área da saúde. Certo. Então a gente sabe que para processos, né, onde o corpo precisa entender uma nova informação, ele leva 21 dias, né, para ele entender aquilo. E então o corpo, ele rapidamente, ele é uma inteligência. Então rapidamente ele assimilou tal, mas a gente tem o ego. E o ego, ele duvida de tudo, ele discorda de tudo, ele se acha melhor que tudo e assim ele é. Né? Então, é sugerido esses 6 meses para que o ego se convença de que é possível também. Porque muitas pessoas fazem os 21 dias e logo na primeira semana depois dos 21 dias começa a comer uma coisa ali, outra coisa lá, e aí depois de um tempo passa a desacreditar que seria possível passar uma vida inteira. Mas esses 6 meses aí mantém tomando sucos, isso? Isso. É uma opção, né? A pessoa pode também não ingerir nada. Ou depois dos 6 meses aí não gera mais nada. Ou continua. Tem as pessoas que voltam a comer, cada um vai fazer a sua trajetória. Mas é possível ficar até sem água. Até sem água. O processo ele deve ser feito em retiro. É o primeiro ponto, feito em retiro. Então, como você vai se utilizar muito, não sei quem já fez, quem já fez um dia sem nada? Um dia. Muda completamente o padrão vibratório de percepção, de sensibilidade. Um barulho passa a se tornar um barulhão, né? Agora imagina você passando 21 dias assim. Então, a ideia é que o foco da atenção seja a auto-investigação. Então, quanto menos estímulos que te tire daquele centramento, melhor. E na cidade, poxa, o tempo todo, né, a gente está tendo estímulo e até uma parte mais sutil, né, energeticamente a gente teria
uma influência muito ruim. Outra coisa, longe de telefone, longe de celular, de computador, de televisão. Tem um monte de gente que, poxa, porque começa a diminuir o sono. Aí tá lá no corujão para passar o tempo, né? Tem pessoas que ficam, sei lá, no MSN, ou meditam no Orkut, né? As pessoas... Então, a ideia é que a pessoa tenha um tempo só para ela. A ideia é que realmente você saia do contexto de vida que você tem. E outra coisa é que é importante que tenha alguém acompanhando. Né? Essas histórias de fazer sozinho, tudo bem. A pessoa pode ter um autodomínio bem legal, mas por segurança é importante que tenha alguém, até mesmo alguém que possa estar dizendo, exato, fazendo suco, nesse processo não se toma banho frio. Tem vários detalhes que tem que ser seguidos. Porque tem um lado emocional também que vem à tona, né? Exatamente. Que você é um criador da sua própria realidade. Então tem pessoas que entram com todos aqueles valores de uma pessoa que acredita que vai passar fome, e quem não está comendo tem vertigem, e etc, etc. Então você pode passar mudando esse conceito. Você entra e não passa fome, não sente fraqueza, não nada. Tem um processo inteirinho de prazer. É uma maneira de pensar, No começo você disse do ar que a gente respira aqui na cidade. Certo. Isso não tem tanta influência, mas é um dos veículos que traz energia vital para dentro do Então, o corpo. teu ego te permite acreditar que é possível dentro da cidade a gente... Absolutamente. Isso é a necessidade fisiológica. Certo. É bem óbvio essa parte. Se eu estou comendo alguma coisa, eu tenho que eliminar. A quantidade de suco que eu vou estar tomando, eu vou estar eliminando. Claro que a pessoa que opta por não comer mais, ela vai ter a atrofia dos órgãos, eles não deixam de funcionar, né? Claro que inibe a liberação dos ácidos gástricos, os movimentos peristálticos continuam, e o tubo digestivo ele passa a ser um duto de eliminação de toxinas, de células mortas. Então, eventualmente, a pessoa vai lá e elimina o que chamam de cocô de cabrito. Por quê? Tem que ter exercícios respiratórios diários necessários? Não tem que fazer meditação, não tem que fazer exercício respiratório, não tem a ver com seita, não tem a ver com... É muito prático e muito simples. É só se manter no presente e observar os movimentos, a forma com que você pensa, o padrão de pensamento Mas a crença que você mesmo. cultiva. Vamos só tomar uma ordem, só para saber. Vamos lá. Depois do processo, é sugerido que a pessoa comece a estimular o corpo, e aí o prana vai entendendo, atendendo as necessidades, e aí quanto mais músculo... Arte marcial, corrida. Eu fiz, por exemplo, bem egóico agora minha parte aqui. Eu fiz o processo com 17 anos e eu fazia parte de uma equipe de handball. E aí esperei 3 meses para o meu corpo se ajustar, né, aquela nova informação. Às vezes eu tinha queda de pressão, em alguns momentos eu sentia, sei lá, muito sensível para chegar numa quadra e aí ter que enfrentar um bloqueio e tal. Então eu esperei esse tempo e depois de 3 meses eu estava com o gás todo e entrei. E aí enquanto o pessoal parava para tomar água eu estava tudo tranquilo. E aí era tanta energia que, né, em vez de 8 eu dormia 4 horas por dia e comecei então a fazer capoeira e depois de um tempo me chamaram para a equipe de atletismo e eu corria pela cidade e eu descobri que eu estava viciado, né, naquela sensação de me tornar um super-herói e canalizei essa energia para a minha autodescoberta, né, para o meu centramento. Quantos anos você tem hoje? 24. Quer dizer que desde os 17 você não come? Não.
Eu, em várias situações, eu como. Às vezes é mais fácil eu comer do que explicar isso aqui que eu como. Então, em várias situações sociais, dentro de uma... Quando eu vou comer, eu procuro não mudar o meu padrão vibratório. Então, seria a alimentação frugal. Mas, às vezes, é uma oferenda de alguém, né? E aí eu vou e como, mas a única coisa que eu sou bem, assim, enfático é a questão do veganismo. Em 5 dias que eu fiquei contigo, eu estou um caldo de campo. Eu sou meio radical. O sono tende a diminuir com o tempo ou... Não, a partir do 4º dia ele quase reduz pela metade. Mas ele tende a estagnar ou com o tempo isso vai cada vez... Aí é tudo de acordo com uma reprogramação mental. Eu, por exemplo, depois de um tempo eu comecei a achar entediante eu acordar de madrugada, aí eu meditava, aí eu desenhava, aí eu cantava de Japamala, aí o sol não chegava, e eu, melhor dormir. E aí... Eu queria saber se nesse processo aí, o que influencia na desintoxicação? O nível de intoxicação da pessoa ou o equilíbrio espiritual e emocional dela? Tá, a desintoxicação acontece, claro, pelo nível de toxinas que ela tem. Certo. E a primeira semana, por isso, né, chamada Semana do Corpo Físico, em função dessa desintoxicação forte que a pessoa tem. Né? Então, durante os 7 dias, ela vai no banheiro todos os dias fazer xixi. E os sintomas são muito fortes? Varia de como você acredita que eles têm que ser. Certo. Isso que eu estou falando parece uma coisa muito abstrata, mas é muito real. A gente recebe pessoas que já no primeiro dia, uau, isso vai ser muito punk pra mim, porque eu adoro água e tal, e passa 7 dias muito punk. E tem pessoas que também adoram água, e não, eu acho que eu estou preparado. Então o equilíbrio emocional também conta. Mental, estabilidade mental. Geralmente perde 7 quilos, né? A primeira semana já de cara a gente perde 5 quilos, normalmente. Mas ao término dos 21 dias existe essa questão de reprogramação, onde você entra, vai estabilizando até o ponto que você programou o seu corpo. E a gente tem um caso de uma pessoa que se preparou bastante antes de fazer o processo e ela não se permitiu acreditar que ela iria emagrecer uma vez que ela estava fazendo escondido dos pais. Tem as pessoas que passam, né, de acordo com o que ela queria, ela estabiliza ou não. Eu fiquei cadavérico. Eu era um esqueleto andante. Era feio mesmo. E questões de problemas de saúde, assim, hipotireoidismo ou qualquer outro problema? Tem alguma restrição ou também vai dessa coisa da pessoa? Bom, tudo, né? Independente desse processo, tudo a gente se molda. Essa é a realidade, né? A gente deixou de acreditar nas coisas talvez por limitação do meio, né? Por a gente ter sido educado cheio de hipóteses, né? Mas, vamos lá para a religião. Jesus falou que a gente poderia fazer muito mais do que ele fez, e ele andava em cima d'água, né? Eu não sei se vocês já experimentaram uma meditação chamada Vipassana. Tá. Dentro do Vipassana, eles ensinam, sem visualização nenhuma, sem mantra nenhum, a tomada da consciência no momento presente. Então, começa apenas observando o padrão respiratório. Guanapara. Sem modificar. Não é um pranayama. Então, como o ar entra, como o ar sai, se colocar naquele pedacinho ali. E depois observar as sensações do corpo, né, e sempre trazendo essa consciência para o presente. A ideia, na verdade, é a gente mudar um pouquinho, né, esse conceito do que é a luz, né, que a gente está falando, que no caso é o prana. E aí o prana ele vai estar suprindo, a partir da inteligência do corpo, ele vai estar suprindo as nossas necessidades fisiológicas. E aí essa ideia, claro, que a luz, a gente, dentro da espiritualidade, utiliza muito a luz divina, prana mesmo. Mas quando o título veio na capa do livro, A Mulher Não Come Há Tanto Tempo e Vive de Luz, Viver de Luz, aí abriu brecha para as pessoas imaginarem que... E a importância do sono? Assim, tem? Do sono? Do sol. Do sol. A O importância. sol, ele naturalmente é um potencializador de energia.
né? Então as pessoas começam a ficar meio depressivas. Um banho de sol é maravilhoso, mas não é algo que você tenha que ter a disciplina de todos os dias ir lá e tomar um banho de sol. E a higiene? Como é que fica, assim, os cheiros? Eu acho que vai muito do metabolismo de cada um, não muda tanto essa questão. Claro que vai diminuir toxina, vai diminuir odores, vai diminuir talvez secreções. Não, mas não, eu digo, a questão do banho, né, que tem gente que todo dia tem que tomar banho, vocês têm alguma mudança? Não, fica a critério da pessoa. Como que recuperou seu peso? Foram mais ou menos 3 meses e com um trabalho de reprogramação. Você passa por situações de estresse, um desgaste emocional, alguma coisa nesse sentido? Você vai sentir necessidade? A única coisa é que eu passei a partir desse processo a estar observando mais como é que eu reajo a essa situação. Então eu acho que essa tomada de consciência já muda bastante como você vai lidar com aquilo. De estar no presente, é o que você está falando. Exatamente. E você conhece mulheres gestantes que fizeram ou não é? Conheço. Recebe idosos com Alzheimer? Olha, se o idoso com Alzheimer ele acredita que é possível ele fazer esse processo, se ele acredita, a gente recebe. Né? Se é alguém que está levando uma suposta possibilidade dele se curar, a gente não recebe. Não é um centro clínico, é um centro de autossondagem, de autoconhecimento. Quem é a pessoa do seu convívio que, se tem alguém que não come nada, se tem alguém que essa pessoa não come nada, e qual é a idade dessa pessoa? Puxa vida, eu não conheço ninguém que não coma nada. Né? Eu fiquei uns 9 meses, eram 6, mas eu fiz o processo para não comer nunca mais, então 6 meses virou nada para mim. Aí com 8 meses eu me deparei com uma ficha que caiu e toda a liberdade que eu estava buscando eu estava condicionando ela. Bom, eu gerei muita violência em função disso, de negar, né, de estar sendo muito afixado nesse valor não comer. Né? E depois caiu a ficha de que, poxa, é muito mais importante a não violência em todos os aspectos do que o simples fato de eu manter aquele até ego de eu não como. Né? Então aprendi que a gente pode, dentro da minha experiência, eu coloquei 3 dias de seco na semana, ou seja, só prana, e 4 dias eu tomo suco. E eventualmente eu tenho situações onde eu como alguma coisa.